Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a notícia que mais me surpreende no dia de hoje, que é o Rony pedindo uma saída unilateral do Atlético Mineiro. Foi na justiça pedir a rescisão de contrato por atrasos em direitos de imagem, FGTS, entende? Nem é salário. Isso que me impressionou. Tipo, não é como se o Atlético estivesse atrasando o salário, que é a maior parte, né, desse pagamento. Mas a verdade é que já não é de hoje que o Atlético vem tido problemas em financiar as suas despesas operacionais, e agora o Rony pedindo uma saída unilateral, menos de um ano dentro do clube. E olha, um jogador que a diretoria pagou 40 milhões de reais para tirá-lo do Palmeiras e paga um salário que, se não me engano, é de 1 milhão de reais por mês no menor dos casos. E assim, já parece ruim falando, né? Tipo assim, tipo, no papel já é ruim, na prática é ainda pior, porque é um jogador de 30 anos de idade, não é uma grande referência técnica, tipo, o Rony não é tecnicamente um grande jogador, e agora vai começar a entrar em declínio físico, que faz parte, né? Para qualquer atleta que passa dos 30 anos de idade, já tá pedindo para sair. E o que me espanta, o amadorismo da SAF e do Atlético Mineiro, mas essa questão, ver um jogador ter essa brecha para sair em uma SAF presidida por bilionários, é a demonstração do porquê essa SAF do Atlético não tem futuro nenhum. Porque assim, se é um clube que não bastasse essa questão de não fazer investimentos, né, no departamento de futebol, é a SAF que compra o clube para não gastar, é só para ser um ativo na mão do empresário, né? O que acontece? Eles ainda não conseguem pagar as despesas operacionais, porque assim, o Clube Atlético Mineiro já não é de hoje que ele vem tendo alguns problemas financeiros. Nunca foi um clube com uma situação pior no futebol brasileiro, mas certamente era um clube que tinha problemas e precisava de ajustes. Não foi isso que eles fizeram. A partir de 2020, aí começou aquela sucessão de empréstimos, até hoje pouco transparente, que os mecenas fizeram, que falaram que eram doações, que o clube nem precisava se preocupar em pagar, que tinha juros zero. Eles chegaram a falar nesse tipo de coisa, só pesquisar o que vocês acham, né? E aí montou-se o elenco, né, que a gente vê hoje, né, parte dele, né, alguns já foram embora, né, mas veio Savarino, Hulk, veio Nátio Fernandes, Matias Zaratio, o Guilherme Arana, Júnior Alonso, entende? Você vai lá, você vai vendo o elenco absurdo que o Atlético montou, que em 2021 foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, viveu um dos seus melhores anos na história, mas de lá pra cá é só pra baixo, né? Tipo, tem seus momentinhos, em certo momento foi campeão, quase disputou um título ali brasileiro, né? Quase foi campeão da Libertadores de novo, finalista na última temporada. Mas é aquele negócio, né? Altos e baixos, com mais baixos agora. E o momento do clube é muito ruim, o trabalho do Cuca é ruim, depende tudo do Hulk. Os últimos 4 gols do Atlético é um gol olímpico do Hulk, um gol de pênalti e 2 gols de falta, todos do Hulk. Então é o Hulk que tem que fazer mágica em bolas paradas, porque dentro de campo, criando o Atlético é um nada. E isso não é por falta de jogadores criativos. Eles têm literalmente um dos maiores assistentes da história do Brasileirão, que é o Gustavo Scarpa. Mas se esse time, que tem o Gustavo Scarpa, tem dificuldade de criar, diz muito sobre o trabalho do técnico, né? E a gente chega num ponto, né, que o clube que investe muito pouco, vende muitos jogadores que são importantes porque sim, né? Porque vão dar dinheiro para o bolso dos mecenas, possivelmente, para pagar os juros das dívidas que estão no nome dos bancos dele, né? E assim, o Rubens, que era um jogador importante, talvez um dos melhores do Atlético, se não o melhor da temporada, quando se fala de meio campo para baixo, né? Vendido, literalmente vendido de uma hora para outra. E assim, né, as contratações são horríveis na maior parte do tempo, né? Vamos contratar um jogador problemático como o Dudu, que não durou um ano no Cruzeiro, dando tantos problemas de vestiário. Vamos contratar um Júnior Santos que lesiona o tempo inteiro e está longe de ser um dos destaques do Botafogo. Vamos contratar um Rony. E assim, é gente bilionária, muito mais rico, por exemplo, que o John Textor. O Rubens Menin é dono de uma empreiteira gigante como a MRV, uma empreiteira que literalmente construiu o estádio do Atlético. Se a empresa é grande o suficiente para construir estádios, grandes complexos residenciais, esse cara não é pobre, né? Além disso, ele é dono da CNN Brasil, ele é dono de muita coisa dentro do Brasil, o Rubens Menin. A fortuna dele é avaliada, acho que em quase mais de 10 bilhões de reais. E aí a gente vê que também tem gente como é o Ricardo Guimarães, vai lá, tem dono do Banco BMG, tem um monte de empresas desses 4 R's, né, dos 4 mecenas. O Atlético está passando fome. Assim, o Atlético vende um shopping de 300 e tantos milhões, que é mais grana do que deve ser somando todas as transferências que fizeram nessas eras do Mecena, né? Talvez um exagero aqui, mas deveria pagar muito disso, né?
E a gente não tem transparência de onde foi esse dinheiro, nada é transparente dentro do Atlético Mineiro, mas acho que o que mais frustra a torcida é isso, né? É uma SAF, assim, justamente das SAFs aqui brasileiras, é que tem os donos mais ricos e que não colocam um centavo dentro do clube do próprio dinheiro, só fazem empréstimo em nome dos seus bancos, e no final todo o dinheiro tem que sair dos cofres do Atlético, assim como foi o estádio, entende? Tudo está sendo jogado nas costas da instituição, por quê? Porque um dia eles vão vender essa instituição sem perder um centavo sequer. Eles amam muito mais o dinheiro deles do que o clube, que eu tenho dúvida se eles realmente amam. E agora, ver um jogador que eles gastaram 40 milhões de reais só na taxa de transferência, e agora já deve ter gastado aí, somando salário, luvas, tudo o que tem que fazer, né? E talvez o que vai ter que pagar do restante do contrato, porque eu não imagino que a rescisão também vai sair de graça para o Atlético, talvez vão ter que entrar em um acordo. Assim, já deve ter passado 50 milhões de reais. Isso é um jogador que eles nem deveriam ter contratado. A melhor maneira de se melhorar os investimentos do clube é saber onde gastar, e o Atlético faz isso muito mal. Tem uma diretoria em que as pessoas são escolhidas como: o Vitor é ex-jogador, então ele é o diretor de futebol, o Sérgio Coelho é meu amigo, ele é o presidente do clube. É nesse nível que as coisas são tomadas dentro, as decisões são tomadas dentro do clube, né? E assim, o Atlético Mineiro tá aí nas mãos desses caras, que também vale lembrar, impediram que o Atlético tivesse disputa na venda da SAF, né? E olha que havia interessados, o Grupo City, antes de investir no Bahia, procurou o Atlético, fez uma oferta melhor que a dos mecenas, sem incluir o estádio, e para uma fatia menor do clube. Mas o que aconteceu? Os mecenas foram lá e interviram, que eles controlavam o Sérgio Coelho, que era um fantoche na mão deles. Teve interesse do Todd Bowley, teve interesse da Fenway Sports Group, e eles fizeram de tudo para cair nas mãos deles. Para isso, o Atlético tá onde tá hoje, né? O técnico, Cuca, porque já treinou antes, porque já ganhou no clube antes. Agora vai ganhar de novo, porque tem que ser desse jeito. É assim que a gente faz análise de futebol. Então, tudo que o Atlético tem hoje para se apegar é que um atleta de 39 anos carrega o time nas costas. Que ele consiga lá, na base do milagre, sustentar o time, né? Tipo, ganhar os jogos e tudo isso, porque não tem nada taticamente. O elenco em si vem piorando ano após ano, vem ficando cada vez mais escasso de opções, e agora o Atlético Mineiro está aí, tendo dificuldade de pagar salários, sendo que os donos são bilionários. E assim, se virou SAF só para os caras fazerem isso, é um desrespeito com o torcedor. Eu acho que a maior situação é isso, né? Tipo, os caras compram um clube para deixar tudo pior, porque o Atlético hoje parece pior, porque tem menos acesso a recursos, é mais fechado, é menos transparente, tem menos ativos. Então é impressionante a incompetência, é impressionante o amadorismo. E aí é mais impressionante que o jogador que nem deveria ter vindo, porque, ao meu ver, é um jogador que não compensa no custo-benefício, que já vai entrar em declínio e vai ficar em uma produção cada vez mais escassa com o passar do tempo. Esse cara, que mal chegou no clube, já está basicamente pedindo saída desse jeito, entende? Porque assim, ainda tem esse escárnio também. Que não é um negócio tão assim, absurdo como foi, por exemplo, os salários atrasados do Depay, até porque lá era muito mais dinheiro, era uma situação bem mais complicada. Assim, atraso de FGTS por 2 meses, sei lá, direitos de imagem, e o cara já tá pedindo rescisão unilateral do clube. É um negócio bizarro, sério mesmo, mas é um retrato do Atlético Mineiro comandado pelos 4 R's. Esses são realmente assim, pessoas que trouxeram benefício a curto prazo para depois vilipendiar o clube. Porque assim, o Atlético Mineiro hoje pode não ter um elenco ruim, mas como é mal gerido, como é mal montado hoje, como o amadorismo reina no clube e como não tem ambição. A diretoria do Atlético hoje ela é extremamente contrária à ambição e ao desejo de vencer, e eu não acho que eles se importem muito com isso, não tentam comunicar com os torcedores. O Rubens Menin mal fala de futebol, ele está falando de inflação e taxa de juros lá nas redes sociais dele, e a verdade é que assim, enquanto o clube não vence, eles não aparecem. Eles não estão nos camarotes, não estão acompanhando o clube de verdade. Eu disse aqui, é apenas um ativo para esses caras, porque num dia eles vão vender, não vão perder dinheiro em cima disso, e quem assumir a bomba, uma dívida gigantesca, ele se vai ter que lidar. E hoje o Atlético Mineiro vai se endividando cada vez mais, um nível cada vez astronômico, que fica cada vez mais difícil imaginar quem assume isso e coloca o clube de volta nos trilhos, porque do jeito que tá, a tendência é só piorar. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.